tudo bem? Bem-vindo ao Política Real. O nosso entrevistado da semana é ex-secretário de Governo e Finanças de Jundiaí, braço direito do prefeito Luiz Fernando, meu amigo Parimoski. Parimoski, seja bem-vindo aí, viu? Obrigado, Ilcinho. Obrigado pelo convite. Enfim, prazer estar aqui com você. Já está todo com cara de candidato, cabelinho ajustado. É diferente essa vida de ser candidato? O seu pré-candidato. Pré-candidato. Não, eu acho que não. Eu tenho uma naturalidade muito grande. Eu não mudo em razão da pré-candidatura. Até brinco com as pessoas, né? A gente não nasceu assim, mas a gente, na verdade, a gente se ocupa muito de estar sempre muito perto das pessoas que realmente decidem o destino da cidade. Uma coisa que eu aprendi muito com o Luiz Fernando, sabe? O Luiz Fernando adora você. Está sempre próximo das pessoas. A hora que eu falei que ia te entrevistar aqui, contei para ele, né? Porque eu tenho uma amizade com ele também. Ficou super feliz. Ele bota fé em você, confia em você, né? É bom a gente registrar isso, porque na vida pública a gente não faz nada sozinho. Se ele tem a avaliação que ele tem, é porque ele tinha um Parimoski do lado, né? É isso. Na verdade, a gente fez uma boa parceria, né? Começou lá no plano de governo. O Luiz, ele mesmo fala que ele conheceu o sabor ele tem 20 anos já de eleições consecutivas. Isso. E é um político jovem, mas muito experiente, né? Porque já foi deputado estadual, já foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, deputado federal, agora prefeito nas principais cidades do Brasil. Jundiaí é a 18ª maior economia do Brasil, então ele tem uma responsabilidade muito grande. E o Luiz entoou um discurso, né, muito forte dessa coisa da política da infância, do investimento na criança. E quando a gente começou a fazer o plano de governo, eu trabalhava no governo do estado ainda, 2016, ele me falou: Parimoski, nós temos que transformar a cidade de Jundiaí numa das melhores cidades do Brasil, que nós sabemos que o investimento tem que ser feito na base e nós temos que cuidar naturalmente para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas, da saúde, da educação, do transporte, da segurança, que isso envolve naturalmente a cidade como um todo, mas nós temos que realmente cuidar daquilo que é o planejamento estratégico da cidade de Jundiaí, que é o plano de base, que é da criança, da infância e da oportunidade para todos, e boa formação. Isso vai tornar a nossa cidade mais competitiva e atraente. Ele sempre fala, bons cérebros. Nós temos que formar bons cérebros, atrair bons cérebros e, naturalmente, assim a cidade vai criando oportunidade para as suas pessoas. Mas eu comecei pelo fim, agora eu vou voltar para o início. Você nasceu em Jundiaí, eu não sabia. Sou jundiaense. Você é filho de Jundiaí. Jundiaense raiz, nasci no Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente, todo jundiaense e toda a região conhece. É um hospital público maravilhoso, é referência regional, inclusive. Hoje ele não faz mais partos, porque ele é um hospital de alta complexidade. A gente tem um outro hospital público que faz partos, inclusive, não só de Jundiaí, mas também da região. Mas sou filho do hospital público. Eu não, sem querer diminuir quem não nasceu lá, mas ter nascido num lugar, a pessoa acaba tendo um olhar diferente, não é? Porque você acredita nisso, né? É diferente, né? É diferente. E você nasceu e teve uma vida de... Não sei se é uma vida de dificuldade a palavra, mas você venceu ao longo da sua vida. Mas você estudou escola pública, né? Seu pai e sua mãe eram vivos? Sim, são vivos ainda. São vivos ainda. Batalharam muito. Sim. Você teve uma infância humilde, logo com todos os desafios e tal, mas venceu. Esse seu movimento de ter escola pública, nasceu no hospital, nasceu no hospital público, estudou, formado pela escola pública, te dá um olhar diferente quando você vai fazer algo para a população ou algum serviço ali para o município, por também já ter sido usuário de serviço público? Sem dúvida, sem dúvida. A valorização que eu faço hoje do serviço público é muito grande. Eu acredito na escola pública. Eu tenho certeza que a escola inovadora que o Luiz Fernando começou a partir do programa que a gente desenvolveu em Jundiaí, ela é transformadora, ela transforma a realidade da família, ela dá oportunidade para que as nossas crianças tenham uma boa formação, uma boa capacidade de se formar, de se preparar, porque o desafio, ele vem um pouco mais à frente. Só que se você não investir no presente, a gente sempre ouve falar que o Brasil é o país do futuro, mas se você não fizer os investimentos no presente, lá na frente você não vai conseguir chegar no futuro. E Jundiaí mostra que isso é possível. E eu sou filho dessa escola pública, estudei no Conde do Parnaíba, estudei no Industrial, no Gandra, né, que a gente fala, é uma escola técnica, usou saúde pública, profissionalizante. Né? Nasceu e usou saúde pública. E sou filho da meritocracia, porque eu me lembro quando meus pais vieram para Jundiaí, Wilson, quando eles vieram muito cedo com os meus avós, família italiana, eles trabalhavam na roça, no sítio.
E a expectativa que existia era, olha, nós vamos mudar para poder construir oportunidade para os filhos, não para eles. Ter uma casa própria, que era o sonho de todo brasileiro, ainda é o sonho de boa parte dos brasileiros. E essa possibilidade ela foi sendo construída com muito suor. Meu pai era motorista, minha mãe dona de casa. Então, eu sou filho de uma família muito humilde que sabe dar valor para tudo aquilo. Motorista de praça? Motorista... Não, meu pai era motorista de caminhão, porque no sítio sem estudo você tinha que trabalhar no sítio puxando a carga da roça. Aí veio para Jundiaí e virou motorista de ônibus. Depois, olha que interessante, meu virou motorista da prefeitura. E a partir desse trabalho que ele teve na prefeitura, né, que sustentou minha família, junto com a minha mãe, hoje eu, candidato a prefeito, sinto muito orgulho disso, muito orgulho da minha família, da educação que eles me deram, da oportunidade que eles construíram, porque o dinheiro... Eu trabalho desde os 13 anos, Wilson, e eu comecei muito jovem, muito cedo, e o orçamento lá era o dinheiro que você ganha para casa, não era seu. E quando eu passei na faculdade, aí sim, a minha mãe concedeu uma graça, que eu chamo sempre, né, da possibilidade de tirar esse orçamento. Fez falta, mas ela formou o filho. Enfim, a gente teve a ascensão social. Olha que maravilha, como a prosperidade é construído com muito amor, com muito respeito, com muito trabalho e pela educação. Esse caminho, quem usou esse caminho, e para mim, principalmente que nasci no hospital público, né, eu valorizo muito o nosso Hospital São Vicente e as nossas escolas públicas. Então, só para encerrar essa história de histórias de família, você se lembra, o seu pai te levava na prefeitura, onde ele levava? Sim. Eu me lembro que quando ele começou na prefeitura, ele começou a trabalhar com caminhão, puxando terra para a gente fazer as obras na cidade. E eu ia junto com ele e eu olhava a cidade a partir daquele momento, que era muito lá para trás. Ou seja, nós estamos falando de quase 25 anos para trás. E hoje, a expectativa que a gente tem de olhar a cidade que a gente tem... Isso é muito forte na tua formação, né? Muito forte. Isso me toca muito, isso me dá muita força, me dá muita energia. E para mostrar para as pessoas que quem acredita, né, naquilo que realmente a vida te entrega, abraça a oportunidade, ela pode te dar muita... Por isso que eu faço muita questão. O Jundiaí me deu muita coisa e eu quero retribuir tudo para ela. E aí, você falou em formação, em faculdade. Você fez FAP? Na verdade, eu me especializei na FAP. Né? Eu sou formado em Jundiaí, na Faculdade Padre Anchieta, né? Fiz tudo Jundiaí, administração. Então. O Luiz Fernando também é filho do Anchieta, fiz Direito, não concluí, mas enfim, depois fiz uma pós-graduação. Quando fui para a administração pública, aí fiz um curso que estava chegando no Brasil, um curso de administração pública com especialização em cidades, né? Gerente de cidade. Isso era uma especialização que foi trazida pela FAP na época dos Estados Unidos e do Canadá, que isso realmente era um modelo de governança muito forte, né, nesses dois países. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ir com os meus colegas de faculdade da época para o Canadá para a gente poder visitar a Universidade de Toronto. Visitamos, inclusive, algumas outras cidades que usavam esse mecanismo de governança, né, do gerente de cidade, né, daquele político que tinha um técnico próximo a ele, como fizemos eu e o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, o político eleito pela população, com alta capacidade de entregar respostas, né, porque o político realmente é o líder, ele comanda e ele dá o senso de direção. E o técnico fazendo o sonho se tornar realidade, ou seja, tirar tudo isso do papel. E isso me passa muito pela cabeça, parece que eu estava ali me preparando para isso que está acontecendo agora. Essa tua experiência de gestão de cidades, você consegue aplicar hoje em dia? Você aplica isso? É uma base de você como gestor? Sim. Apliquei muito, inclusive. Muito. Nos 2 períodos do Luiz Fernando, nesses 7 anos e meio, eu já fui secretário de Finanças do André Benassi lá atrás, fui secretário de Finanças do Miguel Haddad. Vou ler aqui, vamos ler, já que está falando, vou até ler. Chefe de gabinete da Câmara dos Deputados, secretário de administração geral da Alesp, se tiver alguma coisa errada, você me avisa. Subsecretário adjunto, que foi do Alckmin. 2013, do Alckmin, do governo Alckmin, mas foi com o Júlio Semeghini e com o Marcos Monteiros. Isso. Eles eram secretários, mas quem mandava, quem tocava a máquina era você. Eu sei, posso falar. Você não precisa contar, mas eu posso contar para as pessoas que era você que era o cara que tocava a máquina na área de planejamento do Estado. Trabalhou com 3 diferentes prefeitos, estou lendo porque é muita coisa, né? Benassi, Ari Fossen e Luiz Fernando agora. Cara, você tem tua experiência é para...
É por isso que eu digo, o senso de preparação, a eleição não pode ser uma procuração em branco, né, Wilson? Na verdade, o Brasil realmente, essas escolhas aleatórias que eu vejo, o que é ruim? O cidadão, durante a eleição, ser tratado como eleitor, depois ele vira contribuinte, né? Então, acho que a gente precisa mudar essa realidade, porque você tem boas experiências no setor público, né, e de experiências positivas, como é o caso de Jundiaí, que mostram que um bom prefeito, que dá um senso de direção, que é um bom político, que vira um bom gestor, escolhe... Política é feita de escolhas. Quando você faz as boas escolhas, aí você estabelece prioridade. O que eu fazia? A prioridade, como eu fiz a gestão de governo e de finanças, as prioridades eram estratégicas, ou seja, a educação, a saúde, transporte, segurança, a mobilidade e tudo aquilo que é essencial para o desenvolvimento humano. A base, de novo, o desenvolvimento econômico para todos, oportunidade, e a política da infância como base para o desenvolvimento, para a gente projetar a cidade competitiva, né, os bons cérebros que eu me referi, e isso flui. Aí não tem falta de dinheiro, aí não tem falta de recurso, quando você estabelece prioridade. E olha que nós pegamos um período muito difícil. E não tem falta de dinheiro, não tem falta de recurso para as pessoas que mais precisam. Para né? as pessoas que mais precisam. Que é para o serviço público que as pessoas que mais precisam. Exatamente. Então, o foco sempre foi manter a qualidade de vida para a cidade como um todo, mas o serviço público é usado pelas pessoas que não têm. Por exemplo, o cidadão que usa o SUS, ele não tem plano de saúde, então ele não tem alternativa. Então, eu vivo dizendo, não é porque você vai fazer a prestação de serviços do SUS que o serviço não precisa ser de qualidade. Ao contrário, os nossos serviços hoje, a infraestrutura de saúde que nós montamos lá com o Novo São Vicente, o Hospital Universitário, os pronto-atendimentos que a gente pegou tudo parado e estamos colocando em funcionamento, mais 35 UBSs, nós formamos um sistema de saúde muito significativo. E isso muda a vida das pessoas. Por quê? Porque ele dá o acolhimento e ele serve a pessoa quando ela precisa. Eu não estou dizendo que nós não temos que avançar e não temos problema, porque o Brasil é um país complexo, mas nós avançamos muito. Essa estrutura é muito significativa no atendimento à saúde de Jundiaí. E falando em obra da saúde, que mostra um pouco a sensibilidade que vocês têm, né? Saúde é a principal demanda da população, seja no dia a dia, seja na eleição, é saúde principalmente por conta das mulheres, né, tem filho, família e tal, e já mostra sensibilidade. Mas tem uma reforma que deve te tocar no coração, que é o Hospital São Vicente, que é o hospital que você nasceu. O que mudou no hospital do que era e depois da reforma? E o que as pessoas podem esperar de algo a mais? Veja, quando nós chegamos lá, o hospital estava quebrado, né? Essa é a primeira realidade que nós temos que colocar aqui. De uma administração que não teve a responsabilidade, o senso de direção, nem a responsabilidade de colocar o recurso no lugar certo para fazer aquilo que era necessário. Comprometer a saúde de uma cidade é comprometer a vida das pessoas. Então, isso não se pode fazer. O que nós fizemos? Dia 2 de janeiro de 2017, eu e o Luiz Fernando fomos para dentro do São Vicente. E nós fizemos uma reformulação, começando, inclusive, pela profissionalização da administração do hospital, para a gente poder ter a pessoa certa, tomando conta daquilo que ele sabe, com os melhores métodos de gestão para a gente poder ser eficiente. Parcelamos todos os débitos. Hoje, o São Vicente, superados os obstáculos, inclusive administrativos lá de trás, e de gestão e de recursos, hoje é um dos melhores hospitais públicos do Brasil. É uma plataforma de saúde pública extremamente competitiva, não deixa nada a desejar para nenhum hospital privado aqui da capital, principalmente onde estão os principais hospitais do nosso país. E hoje o São Vicente é um hospital que atende 35 mil pessoas por mês. É um hospital que faz, quando a gente chegou, fazia 200, 250 quimioterapias, hoje faz 800 por mês. Fazíamos 600 cirurgias, hoje fazemos o dobro de cirurgia, 1.200 cirurgias de grande porte. Isso salva a vida de pessoas. Quando nós tivemos a Covid, por exemplo, se não tivéssemos o São Vicente... que usam o sistema público têm o direito de ter um atendimento muitas vezes como no particular, né? Não significa que porque é saúde pública o serviço precisa ser ruim. Ao contrário, o serviço tem que ser de excelência. Mas esse é o olhar do administrador, não é? O olhar do administrador e do político responsável. Eu não vou dar exemplo, mas tem hospitais no interior que eu vejo, fico sabendo, que a qualidade é muito ruim. É péssimo, né? Aí você vê, gestão. Por que em um lugar o hospital vai bem e em outro lugar o hospital não vai mal, né? E o hospital, a credibilidade foi tão grande que quando a gente chamou os empresários para poder ajudar a recuperar, inclusive os quartos do hospital, porque o hospital ele é da Sociedade São Vicente de Paulo. A prefeitura faz a manutenção do custeio do hospital por meio da plataforma SUS, mas o hospital é dos vicentinos. Nós temos uma parceria lá muito estratégica, muito estruturada. E quando a gente chamou os empresários, cada pessoa que compareceu para ajudar, para adotar um quarto, para a gente reformar aquele ambiente que ficou um ambiente de hospital
privado, hospital de qualidade, isso dá dignidade. É legal isso. Aliás, criamos, por exemplo, acabei de vir de um lugar com o Luiz Fernando, onde a gente passou, e tinha uma senhora dizendo, olha, a minha mãe infelizmente faleceu, mas ela teve os cuidados paliativos, ela tinha uma doença grave, mas enquanto ela ficou no São Vicente, ela foi muito bem tratada, muito bem acolhida, morreu sem dores. Ou seja, olha, quando você ouve isso faz valer a pena, ou seja, mostra que a gente fez um acerto quando a gente realmente colocou a mão aonde a gente precisava. São Vicente salvou muitas vidas na Covid. Virou um hospital de Covid. Na época de 2020, 21, 22, ou seja, ele pôde fazer aquilo que muitos hospitais brasileiros não conseguiram. E nós evitamos muitas mortes, não deixou ninguém sem atendimento. Mortes de entes queridos, né? E isso é um patrimônio do cidadão de Jundiaí. Isso é um patrimônio que ele não abre mão, porque ele sabe o quanto é importante para ele ter uma boa qualidade de vida. Assim como a Escola Inovadora virou, você ouve os pais, você ouve a mãe que tem o filho na creche, Wilson, você não faz ideia o que isso significa na vida de uma pessoa que não tem outro ponto de apoio que não o poder público. Então, o serviço público tem que ser, sim, de qualidade. Eu vou chutar. Eu escutei ou li em algum lugar que Jundiaí já ganhou prêmios da cidade mais inteligente. É isso? Nós somos hoje a 6ª cidade mais inteligente do Brasil, de acordo com o ranking, né, da Conect Smart City, que faz um ranking todos os anos baseado em indicadores. Não é um discurso. Na verdade, certo. É uma prática. E ele olha 70 indicadores da cidade. E o que melhora? Então, o que é tecnologia? Porque é tecnologia, né? Precisa chegar na vida das pessoas, né? O que melhora a vida das pessoas? O que esse prêmio, você fala, ganhou o prêmio, está lá na parede. Não, está na parede, mas melhorou a vida das pessoas nesse sentido. As pessoas muitas vezes não percebem, mas esse prêmio nos traz um orgulho porque melhora a vida das pessoas. O que melhora? Vou te dar 3 exemplos muito claros do que isso melhora a vida das pessoas. Por exemplo, a cidade hoje bem iluminada já não é mais um artifício que a gente usa para poder melhorar as praças e as pessoas estarem lá. Óbvio que nós queremos que eles usem os equipamentos e que eles convivam ali naquele ambiente com a sua família, com seus pets, que as praças de Jundiaí são muito bonitas, muito bem arborizadas. Mas hoje, quando você coloca a iluminação de LED, quando você coloca ali um poste inteligente, você está permitindo com que aumente a percepção de segurança das pessoas na presença do espaço público. E essa inteligência que você coloca nesse poste pode ter outros tipos de serviço, como câmeras de segurança. E isso ajuda a pessoa a se sentir mais segura. Um outro ponto, nós estamos instalando... Não só se sentir, deixa a pessoa mais segura. Sim, eu falo da sensação de segurança. Eu sei. Porque mas, na verdade, você aumenta, porque a Guarda Municipal, quando ela faz o patrulhamento comunitário, no espaço não está mais claro, é óbvio que o meliante, aquele que quer cometer o delito, ele vai procurar um local mais ermo, um local escuro. Que é lugar escuro e sem câmera. Exatamente. Câmeras de segurança, por exemplo. Jundiaí está dobrando o número de câmeras com leitor automático de placas. Ou seja, nós temos um sistema que é uma muralha virtual que nós já tínhamos na parte central da cidade que agora nós levamos para as pontas. Isso torna a nossa Guarda Municipal mais eficiente no sentido de a gente conseguir proteger melhor o nosso cidadão. Às vezes até identifica já alguém que ali tem coisas suspeitas. Não, antes de acontecer, já chega, a placa do carro, você consegue monitorar por onde ele está trafegando. E aí, o guarda hoje, no celular, consegue fazer esse monitoramento e fazer a abordagem quando necessário. Então, isso é uma vantagem competitiva muito grande. Segurança é outro ponto de preocupação da nossa sociedade atual. E o terceiro que eu quero te falar, por um exemplo social na área de saúde. Isso. Nós contratamos a telemedicina, que ela é colocada, por exemplo, na atenção básica. Um médico de família, quando a pessoa vai na consulta de rotina e ele precisa de um especialista, e ele vai informar isso antes, é óbvio, ele pode estar sendo ali por um profissional presencial, que é o médico de família que faz a consulta de rotina dele, mas ao mesmo tempo ele está sendo atendido pelo médico especialista que está lá por uma tela de computador, consultando ele, ou o neurologista, ou o cardiologista, ou o profissional que ele demandou, da especialidade que ele demandou. Então, essa inteligência, né, traz mais eficiência para o serviço público. Veja, você tira o cara de 2 filas. O cidadão não precisa sair do médico generalista para dizer da reclamação dele, do problema específico, para depois ficar aguardando numa fila de especialista, para depois ir para uma fila de exame. Ou seja, a gente encurta a vida do paciente no sentido de... Ou seja, a gente resolve a vida dele encurtando o tempo que ele fica na fila. Não, resolve a vida naquele momento. Se ele tiver com problema, acelera o processo para resolver. Fora o diagnóstico precoce, que hoje você, por exemplo, quando você consegue diagnóstico precoce, você salva vidas. Câncer de mama. Não é só a espera da fila. Câncer de mama você está salvando a vida. Ainda.
Se você descobre precocemente, você resolve rápido, porque a gente tem o atendimento, a gente tem o serviço. Então, a gente consegue dar uma melhorada na prestação de serviço de saúde significativa. E com isso, futuramente traz economia, porque as pessoas estão muito na área hospitalar, na área curativa. Nós precisamos reforçar que as pessoas realmente usem mais as estratégias de saúde da família. Nós quadruplicamos, por exemplo, os agentes comunitários de saúde que estão hoje lá na casa das pessoas para poder fazer aquela anamnese e você leva o paciente para as linhas de cuidado. Isso é mudar o foco que o Brasil tem para gastar com o curativo e passar para o preventivo. É uma construção. Mas veja você, uma cidade é inteligente quando ela tem tecnologia, mas quando ela investe a tecnologia no ser humano. A gente fala muito de saúde e educação. Tem algo nesse sentido de tecnologia que melhorou a vida das pessoas ou dos estudantes, ou tecnologia ou não? Ou alguma coisa que você pode destacar na educação? Assim, nós chegamos e resolvemos isso, agora toda criança almoça 3, 4 vezes. Tem alguma coisa que você consegue destacar na educação? Porque a gente falou de segurança, saúde, educação, para a gente fechar essa questão. Tem sim, para fechar o pacote, porque, veja, municípios brasileiros investem cerca de metade do total do seu orçamento em saúde e educação. E isso que dá a boa base para a transformação de uma sociedade. Lá em Jundiaí, o que a gente fez? A Escola Inovadora, ela cuida muito da ambiência, ela cuida da valorização dos profissionais que fazem o ensino na sala de aula, né? E todos os profissionais que são as pessoas que cuidam das nossas crianças, e ela cuida muito da qualidade da educação. E a qualidade da educação hoje está muito ligada à capacidade que a gente tem de inserir a tecnologia como ferramenta de promoção dessa qualidade. Então, todas as nossas escolas têm Chromebooks, ou seja, a gente tem laboratórios, tem aulas que são comuns, que as crianças fazem no seu conjunto, e tem aulas que são muito específicas para a gente poder estimular. Por exemplo, tem aulas de robótica. Nós colocamos a robótica como um estímulo para que as nossas crianças consigam olhar para o futuro e entender como isso vai afetar o processo de aprendizagem dela. Assim como a gente tem um Fab Lab em Jundiaí, a gente montou em parceria com o SESI. Nós temos um laboratório de cocriação que a gente chama, ou seja, onde a gente desperta nas crianças o interesse, né, pela educação, pela formação, por projetos. Uma criança que se desenvolve na sua capacidade cognitiva a partir de tecnologias, e que a gente lá em Jundiaí também tem o desemparedamento, que a gente leva a criança para próximo da natureza, a gente faz uma combinação desse processo de formação essencial. Aí volta lá nos bons cérebros que eu te falei. Os bons cérebros estão se formando a partir de investimentos não só inteligentes, mas também que preservam essa capacidade da gente preservar o humano, né, e a sustentabilidade dentro desse processo. Você tem anos de prestação de serviço em Jundiaí, para a gente encerrar essa questão de gestão. 29 anos, dos quais 20 em Jundiaí. Você consegue destacar uma coisa que você fala assim? Se eu tivesse feito só isso, eu morreria feliz? Eu acho que foi nesse último período, Luiz, a recuperação do Hospital São Vicente. O Hospital São Vicente é a marca que alcança todos os nossos. Marca no sentido que eu digo, todas as pessoas têm isso na mente. Se você perguntar para qualquer pessoa lá, ou ele passou por lá, ou algum familiar passou por lá, ou alguém conhecido passou por lá e teve, e foi muito bem atendido. E isso realmente mostra que o serviço público, como eu disse aqui, repito sempre, ele pode ser de excelência. Esse é o investimento que a gente busca lá em Jundiaí, e isso me marca muito porque ele alcança todas as pessoas. E eu nasci lá, meu avô foi jardineiro do hospital. Foi jardineiro? Foi. Foi. E essa memória afetiva é muito forte para mim. Quando eu cheguei lá, vi aquele hospital todo deteriorado, rapaz, eu falei para o Luiz Fernando, Luiz, nós vamos recuperar esse hospital. O Hospital São Vicente hoje, hospital público, SUS, usa inteligência artificial para controle de infecção hospitalar. É um dos menores índices de infecção hospitalar entre os hospitais públicos do Brasil. Isso é gestão, né? Isso é carinho, né? Mas você tem uma história, quando você toma uma decisão, a história, às vezes, eu vou tocar outra coisa, mas não é. É atenção para as pessoas, né? Querer que as pessoas tenham o mesmo atendimento, que muitas vezes pelo menos eu tenho plano de saúde. Eu que tenho plano de saúde, tenho à disposição os hospitais mais organizados. Não vou falar melhores, porque, né, o médico... Tem um médico bom e um médico ruim no público e no privado, né? Mas tem condições de um atendimento mais humano, né? Muitas vezes. O acolhimento é a primeira coisa. E eu também não posso deixar de falar, por exemplo. São duas coisas, na verdade. A política da infância. Não há como não imaginar que a gente não tenha que continuar investindo, principalmente na educação das crianças.
Só a educação vai transformar o nosso país num país melhor, mais competitivo, cidadãos mais bem preparados, bem instruídos, né, conhecedores dos seus direitos, mas também dos seus deveres, né? E isso, na verdade, tira aquele enfoque que a gente tem hoje. Assim, a gente está muito no individual. O senso de coletivo parece que ele se perdeu um pouco. E política é a arte do bem comum, é o senso do coletivismo, da coletividade, da promoção do bem-estar comum. Vamos falar agora sobre política, né? O gestor, Parimoschi, o pessoal vai usar na campanha Parimoschi. Como que o pessoal vai te chamar na campanha? Como que vai ser o seu nome? É Parimoschi, mas é engraçado, é muito engraçado. Eu ia deixar para o final aqui. Eu vi nas suas redes sociais, que eu vou até ler, Pamoschi, Parimoschi, Patioschi, Paravoschi. Como que você faz, cara? Eu fico imaginando você na entrada de um edifício. Por favor, o senhor já tem cadastro? Não tem. Qual o seu nome? Parimoschi. O que não deve sair a hora que a moça, o rapaz escreve para liberar você para um prédio. Como que você convive com isso? Mas é muito engraçado. Outro dia encontrei um menino que ele estuda na Rede Municipal de Educação, né? A gente estava no evento e ele falou assim, Parimoschi, ele me chamou certinho, né? Eu falei, oi, Lucas, muito prazer, tudo bem e tal. Eu não conhecia ele, né? A mãe dele me apresentou. Ele falou, você sabe que no primeiro momento eu achei que você era o Malinovski, né? Que é o jogador do Atalanta. Eu falei, eu não sou o jogador do Atalanta. E aí eu fui ver que tinha o Malinovski. Ele falou, que eu ouvia falar, não entendi. Mas depois é fácil. Eu aprendi o seu nome, é Parimoschi. Aí ele soletra e ele acabou ensinando algumas pessoas. Mas é muito engraçado. No fim, vira realmente uma ação ali que te ajuda a fortalecer o registro do sobrenome. E a campanha vai ser Parimoschi. Parimoschi. Qual que é o teu primeiro nome? José Antônio. José Antônio Parimoschi. Só minha mãe me chama pelo nome composto. Então, a gente na política eu falo Pari ou falo Parimoschi. Eu falei, deixa eu perguntar o nome dele. José Antônio. José Antônio Parimoschi. E aí tem gente que me chama de Jape. Por exemplo, minha filha já abrevia Jape. É muito Jape? engraçado. Jape. Mas voltando, você é pré-candidato a prefeito. Tem um desafio na frente de dar continuidade, porque você tem o apoio do Luiz Fernando. Isso já é claro, é só entrar na rede do Luiz Fernando, só dá mais você e ele na rede dele do que ele com a esposa dele, né? É um negócio ali que são os dois juntos o tempo todo. Mas eu sei, é o tempo todo, porque eu sei o quanto você foi importante na construção desses resultados que ele tem, né? De 75% de aprovação, né? Hospital 100%, educação. Tem um prefeito que dá o caminho. Ele é mão na obra também, isso, né? Não é encostado. Não, ele é participativo. Mas tem lá no dia a dia. Ele tem que ir lá para Brasília buscar dinheiro. Quem está lá tocando para as coisas acontecerem? Parimoschi. Tem que ir aqui vir no governo do estado pedir mais recursos. Quem que está tocando? Parimoschi. Vou pedir recurso para a área de saúde. O Parimoschi já montar para onde vai gastar, onde que vai o dinheiro. Então, volto a dizer, a gestão a gente não faz sozinho. Tem um líder, time, mas tem uma equipe, né, que toca. Como que você imaginou assim, eu vou assumir esse compromisso e a continuidade dessa gestão que tem dado certo, que não sou eu que estou falando, tem as pesquisas, 75% de aprovação, né? É uma sumidade, não é? Pega um monte de prefeito aí, tá tudo... Pode até ser reeleito, mas com 30%, 22%, 75% é um fenômeno. Como que você aceitou esse desafio? Veja, a escolha do Luiz é bastante racional, né? Ele sempre fala, né, que essa coisa da pré-candidatura, né, é uma escolha muito racional, né? E foi uma escolha que ele definiu junto com o Miguel Haddad, foi prefeito de Jundiaí de Teresese, tem uma experiência grande. Eu trabalhei com ele, ajudei ele a construir também o cenário de cidade que nós temos hoje, assim como o Benassi também, né? Que foi quem me convidou para vir para a vida pública, enfim. Então, essa é uma decisão comum de todos pela experiência adquirida e pela capacidade, né, de promover segurança, estabilidade, sabe aquela coisa da previsibilidade, coisa que todo empresário, todas as pessoas reclamam, que o Brasil é um país muito injusto, de muitas diferenças, que não dá previsibilidade para as pessoas. A gente conseguiu fazer em Jundiaí realmente um trabalho muito, mas muito significativo do ponto de vista de gestão pública. A gente mudou, inclusive, o formato da estrutura organizacional. Fiz lá um modelo de gestão por plataformas, que eu chamo, onde a gente misturou e integrou os serviços para que ninguém se sentisse dono de uma própria área, sabe? Minha secretaria, minha vida, vocês trabalham no governo, vocês sabem muito bem disso. E a gente conseguiu integrar
fazer planejamento integrado entre a saúde, a educação, o esporte, o lazer, que são políticas que se complementam muito fortemente na formação. E o Luiz, como eu disse, apesar de jovem, ele tem uma carreira já muito exitosa. E ele é um político sábio. Ele sabe construir o senso de direção. E as pessoas, o brasileiro, você sabe muito bem disso, senhor. Nós precisamos dar a direção para as pessoas. Você precisa ser claro naquilo que você propõe e você precisa ser claro naquilo que você tem capacidade de fazer. Tem algumas coisas que nós ainda não estamos satisfeitos. E aí a continuidade, um governo, ele sempre coloca isso com muita clareza, muita transparência. Então aproveitar esse... É fundamental para andar. Aproveitar esse... Não tô muito, a gente ainda não está muito satisfeito. Para encerrar a última pergunta, se aí você já emenda isso. O que você espera, ou qual a Jundiaí que você imagina para os próximos 4 anos para a gente encerrar? Não há dúvida que a gente precisa continuar investindo na base, né? Ter uma boa cidade economicamente falando, porque é uma cidade que tem oportunidade, de novo, de atrair para cá os bons cérebros, o capital humano, para a gente poder trazer novos investimentos produtivos, gerar novos negócios. É uma cidade que desperta muito. Por exemplo, nós temos 45 mil empreendedores individuais. Se você falar em termos de percentual da população, é 10% da população em Jundiaí hoje, é MEI. E nós temos quase 200 mil empregos com carteira de trabalho assinada. Então, nós temos um cuidado muito grande para que a cidade não perca a sua condição de boa economia para gerar oportunidade para todos. Na outra ponta, de novo, é cuidar para que o investimento no capital humano, que são as nossas crianças, realmente produza um efeito de competitividade, porque nós colocamos o inglês a partir dos 4 anos. Não à toa. Tem 170 multinacionais hoje em Jundiaí, 23 nacionalidades diferentes. Jundiaí olha para o mundo... A maioria das escolas particulares hoje é bilíngue, inglês. Sim, e Jundiaí olha para o mundo e o mundo olha para Jundiaí como um cenário de oportunidade, mas a partir dos seus bons cérebros, com uma infraestrutura adequada, né, de saúde, que eu já descrevi aqui qual é ela, essa infraestrutura importante, uma boa capacidade de oferecer educação de qualidade, bons parques, mundo das crianças, que é uma inovação que o Luiz Fernando trouxe também para dentro do cenário da política da infância, que é um diferencial de desenvolvimento para as crianças. Enfim, boa segurança. Nós estamos fazendo 100 milhões de reais em investimentos em segurança pública que promove mais qualidade, inclusive, na prestação de serviço da segurança pública, que a segurança está se municipalizando. E mobilidade, em parceria com o governador Tarcísio de Freitas, estão fazendo investimentos lá que estão melhorando. Eles não estão resolvendo, mas eles estão melhorando significativamente fluxos de trânsito na cidade e a mobilidade também do transporte público. O transporte público é um grande desafio do mundo todo. E isso nos faz acreditar que a gente tem condições de continuar mantendo Jundiaí uma cidade com níveis de qualidade de vida muito bom, mas sem deixar ninguém para trás. Quer ver um desafio grande que não só o Parimosque, mas todos aqueles, o autismo. As crianças com deficiência, as pessoas com deficiência. Incluir as crianças num processo de educação. A educação brasileira é inclusiva, é desafiador. Em Jundiaí nós começamos. E eu tenho um projeto, um centro de referência de autismo, de abraçar essa causa, que eu já abracei, inclusive, como gestor do Luiz, para a gente poder dar resolutividade para os pais, sabem o que eu estou falando, o quanto ele precisa desse apoio, para a gente poder, inclusive, dar respostas objetivas, não só na política macro, mas também naqueles que são os detalhes mais importantes do dia a dia da vida das pessoas. Parimosque, a gente poderia ficar aqui um tempão conversando, porque você tem muita história, tem muita experiência e muito para contar o que você vai fazer, o que você fez. Mas a gente tem pouco tempo. Eu quero te agradecer a oportunidade desse bate-papo, a oportunidade de saber um pouco mais sua história, porque a gente conheceu na política, então eu te conheço da política para frente. Adorei conhecer que você veio de uma família humilde, trabalhadora, que você... desde os 13 anos trabalhou, que hoje você está aqui porque você teve uma família te empurrando, mas você também teve vontade de vencer e está querendo mais um desafio para continuar vencendo. Cara, obrigado por você ter aceito o convite de bater esse papo aqui no Política Real. Obrigado, Wilson. Obrigado pelo convite. Política Real, né, é a política da vida das pessoas, é aquela que a gente muda a vida das pessoas e eu vou fazer muita força para continuar ajudando as pessoas a melhorarem a vida. Obrigado por você que nos acompanhou nesse novo episódio do programa Política Real. O entrevistado da semana foi o ex-secretário de Governo e Finanças de Jundiaí, Parimosque. Até o próximo programa. Valeu!